Pode? Pessoal, boa tarde. Dando continuidade às nossas atividades, as mesas redondas. Nós tivemos um atraso que veio arrastando aos pouquinhos. Então, em vez de 5h30, a gente está sugerindo 5h45. 15 minutos de perda e 15 de atraso, para não ficar muito, tá? Então, a gente tenta encerrar até 5h45, todas as mesas, para dar tempo. Aí, como foi o protocolo de manhã, cada um se apresente, a gente não vai... Fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Carla, sou professora aqui do Instituto de Matemática, aqui da UFMS. A fala nossa aqui, o título da nossa mesa, na verdade, 3 propostas metodológicas de pesquisa com história oral e diferentes caminhos analíticos. O subtítulo, na verdade, está dizendo que a gente vai falar um pouquinho, que é o quê? Dos 3 caminhos analíticos nossos. O caminho, como foi, né, a análise da minha pesquisa, a análise da pesquisa da Kátia, a análise da pesquisa da Elisa. Então, assim, a gente não vai falar de história oral, a gente vai falar da análise de narrativas, da análise de pesquisa em história oral, né? Assim, acho que, conforme for conversando, as coisas vão se esclarecendo um pouquinho mais. Bom, então, a ideia da mesa, ela surgiu dos 3 trabalhos de doutorados nossos, né? O meu, defendido em 2015, que trata da formação institucionalizada aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu pesquisei os cursos que formaram professores da UFMS, do CDB, então, curso de formação institucionalizada. A da Kátia, que trabalha também aqui no Mato Grosso do Sul, mas com a formação por cursos de licenciatura parcelada. E a Elisa, que trabalha com ginásios vocacionais em São Paulo, tá? Então, os temas das nossas pesquisas são esses, mas a gente tem em comum trabalhar com a mesma metodologia, que é a metodologia de história oral, mas os nossos caminhos e movimentos analíticos são bem distintos. E a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre esse processo de produção de uma análise em uma pesquisa histórica, que é o que nós realizamos, ok? Bom, a minha fala, o texto, na verdade, está como título Questões Metodológicas na Produção de uma Análise Narrativa. Então, a ideia é discutir um pouquinho o que eu estou entendendo desse processo todo. Tá? Aqui está meu e-mail, caso alguém queira depois trabalhar com alguma coisa, enviar alguma coisa, solicitar alguma coisa. Okay? Bom, para poder falar sobre esse movimento analítico, preciso primeiro dizer um pouquinho do que foi a minha pesquisa. Então, o meu relatório de pesquisa ele é composto, na verdade, por 10 narrativas, sendo 9 narrativas produzidas junto aos entrevistados e uma narrativa que engloba todo o processo de pesquisa. Então, assim, eu não tenho uma introdução, não tenho um capítulo metodológico, não tenho de modo separado. O que eu tenho é uma narrativa que diz do meu processo de pesquisa, né? Que enfatiza o movimento analítico nesse sentido. E o título até é uma certa provocação, que veio um pouco da qualificação, que seria uma nova ou 10 narrativas sobre as licenciaturas em Ciências e Matemática no Mato Grosso do Sul, no sentido de dizer, para quem acredita que a análise narrativa que eu fiz também é uma narrativa sobre todo esse processo, então teremos 10 narrativas. Quem acha que não, quem acha que as narrativas sobre a formação de professores aqui no Mato Grosso do Sul são aquelas que eu compus juntamente aos meus entrevistados, nós temos 9 narrativas. E quem acha que a história sobre a formação de professores de matemática no Mato Grosso do Sul é aquela que eu contei, diria que a gente tem ali uma narrativa. Então, o título ele já
tenta dizer alguma coisa nesse sentido, que é todo próprio, e tem muito a ver com o processo de pesquisa e com as discussões que foram acontecendo depois da qualificação, certo? Bom, depois, conforme for sentindo necessidade, eu posso voltar a falar um pouquinho mais da minha pesquisa, que a gente quer focar aqui na ideia do que seria mesmo esse processo analítico, como foi feito, algumas coisas assim, tá? Então, já vou entrar direto, né, no tema, que seria a análise narrativa de narrativas. Então, eu fiz uma análise narrativa de narrativas, ou melhor, eu acredito ter feito uma análise narrativa de narrativas. E como eu fiz? Qual foi o início desse processo todo, né? Então, na verdade, esse processo ele começou ainda que eu acredito que a análise ela não é exatamente pontual, né? À medida que vai se constituindo a pesquisa, a todo momento a gente está analisando os dados que temos ali, não é nada, agora sim eu vou analisar, ainda assim, essa história da análise narrativa que eu tenho na minha pesquisa, ela teve como mote uma história contada. Então, para a qualificação, eu sentei com o gravador na mão, com um roteiro, que era o mesmo roteiro que eu trabalhava com os meus entrevistados, e eu narrei o que eu entendia, respondendo as questões ali presentes sobre a formação de professores do Mato Grosso do Sul. Depois dessa gravação, eu textualizei essa gravação, dessa entrevista, dessa minha resposta àquele questionário, né? A gente pode pensar assim. E comecei a trabalhar. Então, partiu dessa entrevista que eu fiz, dessa gravação que eu fiz via áudio, e depois ela foi trabalhada durante um determinado tempo e veio a ser a análise narrativa da minha pesquisa, tá? Então, o que eu vou tentar explicitar aqui é o modo como essa análise foi produzida e os pressupostos teóricos que fundamentam essa análise que eu realizei na pesquisa. Tá? Bom, isso eu já falei um pouquinho, né, que para mim o movimento de análise, ele não é algo pontual, né? Durante toda a pesquisa, na verdade, a cada processo, você vai automaticamente produzindo elaborações e as coisas vão sendo reelaboradas até que chegam ao momento, ao final do trabalho, que essas elaborações e reelaborações são fixadas na forma de um texto. Mas essa análise não é pontual, não é agora nesse final que eu passo a fazer essa análise. A todo momento a gente já está, de certa forma, trabalhando na análise da nossa pesquisa, né? A gente não dá conta de separar um pouco nesse sentido as coisas. Agora, começando um pouquinho sobre algumas questões que vão me ajudar a construir a ideia de que a minha narrativa também é uma narrativa sobre a história da formação de professores aqui no Estado, mesmo, de certa forma, participando agora dessa formação, né, e não ter participado ao vivo, né, e apoios dessa formação, obviamente, na década de 70, que não era nem nascida, mas é que, para mim, viver o acontecimento e narrar o acontecimento são coisas distintas. E quando a gente pensa que isso são coisas distintas, a ideia de testemunho ocular, a ideia de uma história mais verdadeira, ela cai por terra. Porque sempre vai existir uma certa distância entre o vivido e o narrado, né? Assim, o que você tem são elaborações do vivido, né? E não tal qual ocorreu, né? Tal qual aconteceu, né? Então, esse é que eu estou dizendo, sempre existirá uma distância, né? A produção de uma narrativa, e aí eu estou trabalhando com a ideia, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas com a ideia de narrativa no sentido amplo, né? Então, assim, qualquer tipo de produção que conta uma história, se a gente pensar na ideia da narrativa, ela é, na verdade, uma elaboração intencional do vivido, né? Nesse sentido, eu não tenho algo que tenha referência direta ou que vai dizer diretamente daquilo, né?
E aí, nessa citação aqui, acho que ajuda um pouquinho a tentar fixar essa ideia de que a minha narrativa também é uma narrativa sobre a formação de professores em IMS, no sentido de que eu não busco, quando eu elaboro uma narrativa, né, uma aproximação referencial, né, do vivido. Né? Na verdade, o que eu tento, quando eu produzo uma narrativa, é problematizar, é potencializar coisas que possam ser ditas sobre um determinado tema. Né? Então, eu não quero, com a minha análise narrativa nesse sentido, dizer, aqui está a história da formação de professores no Mato Grosso do Sul, e sim promover discussões sobre a história da formação de professores no Mato Grosso do Sul. Tá? Então, isso aí me ajuda a poder dizer. E no sentido que eu estou entendendo por narrativas, usando ideias baseadas no Brunner, eu entendo a narrativa como um modo de articular experiências na forma de um relato, em direção a alguém, em uma ordem sequencial de eventos, por escrito, imagens, textos, né? Ou oralmente. Né? E nesse sentido, quando eu produzo uma narrativa, eu estou entendendo aqui que existe um certo equilíbrio entre a memória, né? Que a gente não narra necessariamente aquilo que está na nossa memória. Né? E nesse sentido tem um equilíbrio entre a memória e aquilo que a gente acha que o outro quer ouvir. Então, nesse sentido que eu estou pensando e entendendo a narrativa. Né? Quando eu produzi as entrevistas com os professores que trabalharam na formação de professores aqui em MS, eles não me contaram qualquer coisa de qualquer jeito. Eles disseram algo frente a alguém. Frente a quem? Frente a Carla, professora do Instituto de Matemática também, que estava ali diante deles. Então, assim, para outra pessoa, outras coisas poderiam ter sido ditas. Né? Eles estavam trabalhando sabiam que eu estava estava produzindo um trabalho acadêmico. Talvez se alguém, se a vizinha, ou se outra pessoa de fora da instituição chegasse para eles e perguntasse qual que era a época lá que você trabalhava na Universidade Federal, certamente outra coisa vai ser dita. Né? E no limite, se outra pessoa, qualquer outra professora sentasse lá diante deles e fizesse essa pergunta, também outras coisas poderiam ser ditas. Né? E nesse sentido, a gente tem um certo equilíbrio, ainda pensando no Brunner, né, quando eu produzo uma narrativa, entre a autonomia e o compromisso com o outro. Né? Ainda que a gente pode dizer qualquer coisa, eu não digo qualquer coisa. Né? Eu tenho um certo compromisso com aquele que está me ouvindo. Né? Então, é nesse sentido que eu estou trabalhando com narrativa. Então, quando eu elaboro a minha narrativa, eu não estou dizendo qualquer coisa. Eu estou elaborando a minha narrativa pensando basicamente pensando na banca, né? Mas eu acho que é um pouco isso mesmo, assim, tem um leitor na minha cabeça e pensando nele, onde eu estou elaborando, né? Bom, e aí, como analisar uma narrativa, né? Então, acho que boa parte aqui trabalha com história oral, né? Eu acho que isso chega nesse determinado ponto e a gente acaba tendo alguns conflitos nesse sentido. Né? A gente vai lá, realiza as entrevistas, de posse de uma quantidade razoável de dados, entrevistas, seja documentos de arquivos, e aí, o que eu faço com esse conjunto de dados que eu tenho? Como eu vou fazer? Que olhar, né? O que fazer com eles? Né? Como analisar a fala do outro? Então, a hora que chega nesse ponto, acho que é o dilema da boa parte das pessoas que trabalham, que fazem pesquisa, é isso, né? Que não fazem pesquisa aos modos como a gente faz, né? Ou seja, sem ter já de início um referencial estabelecido e que você encaixe os seus dados nesse referencial estabelecido, né? Assim, a hora que chega com os dados, e aí? Como eu vou fazer essa análise, né? Para onde eu vou partir, né? Assim, eu quero dizer, aproveitando a ideia de esses dias, né? Se eu trabalho com fenomenologia, eu já sei exatamente quais passos eu devo seguir para poder analisar a minha pesquisa, né, os meus dados. Se eu trabalho com história oral, não.
A análise ela vai ser feita à medida que eu produzo os dados, o tipo de análise que eu vou realizar. Né? Então, assim, está muito ligado com a pesquisa, e não com... A gente não tem um modelo ideal que eu vou lá e carimbo, eu vou encaixar dentro disso aqui, né? E eu não estou dizendo que esse é o certo, é isso que deve ser feito, né? Ao contrário, eu estou dizendo que o modo, e aí eu argumento um pouco disso quando eu digo a minha análise narrativa, a nossa visão de mundo, o modo como a gente entende o processo de pesquisa, nos impossibilita, quase, né? Impossibilita estabelecer categorias para enquadrar os discursos que a gente trabalha, né? Quase, a gente acredita, algumas vezes assim, parece que é quase uma agressão com o outro, né? Pegar aquela narrativa que ele trouxe e ir separando e tirando do seu contexto algumas frases, né? Assim. Mas isso tem muito a ver com o referencial metodológico trabalhado, né? Acho que muito mais que qualquer outra coisa, né? E nesse sentido, para a gente, nessa pesquisa, parecia impossível estabelecer categorias para enquadrar aqueles discursos com múltiplos, né? Não que não fosse possível fazer isso, sempre é possível, né? De certa forma, a gente já estabelece, né? Obviamente, algumas categorias, né? E não estou dizendo, inclusive, que eu não fiz isso, né? Mas eu não fiz, pelo menos, intencionalmente. Eu tentei não fazer, né? Ou melhor dizendo, né? Intencionalmente eu tentei fazer exatamente o oposto, né? E não trabalhar com as categorias, apenas usar a narrativa, porque aí ela me permitia, ao invés de um discurso mais categórico, trabalhar com um discurso isomático, né? Um discurso múltiplo. Então, nesse sentido que a análise narrativa ajuda a gente a pensar algumas coisas, né? E aí eu trago Bolívar, com essa distinção conhecida, acho que por muitos, né? Mas que me ajuda um pouquinho a falar do que seria essa análise narrativa, né? Porque ele diz assim, quando a gente está trabalhando com dados narrativos, que é o caso de boa parte de nós aqui, eu posso ter uma análise paradigmática de dados narrativos e uma análise narrativa de narrativas, né? E nesse caso, o que seria uma análise paradigmática de dados narrativos, né? Então, seria a ideia de trabalhar com categorias e promover generalizações. Ainda que não signifique que necessariamente trabalhar com categorias, eu faço isso pensando em estabelecer generalizações, né? Nesse sentido, eu até acho que não, mas essa seria uma primeira, que seria uma análise paradigmática de dados narrativos, e a segunda, que é a análise que a gente acredita ter feito na pesquisa, seria uma análise narrativa propriamente dita, né? E aí, nesse sentido, eu vou produzir como análise uma outra trama. Né? A minha análise também vai ser uma narrativa. Né? Nesse sentido, quando eu tenho, então, uma análise narrativa, esse meu relatório, eu me afasto muito dessa ideia do relatório neutro, objetivo, onde as vozes, né, no caso dos meus entrevistados, poderiam ser neutralizadas, higienizadas, e, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu estou trabalhando com uma mera descrição dos dados. Né? Então, também não é simplesmente tomar as informações lá e descrever, então foi isso, não. A análise é mais do que isso, né? Não é simplesmente contar uma história, mas é contar uma história analiticamente, quando a gente pensa na questão da análise narrativa. Bom, e aí, para dizer sobre essa narrativa, eu estou trabalhando com a ideia, aproveitar a ideia do movimento antropofágico, e vou dizer que quando a gente vai produzir uma análise narrativa, o que a gente faz, né, é quase ali um devorar mesmo das fontes, né, quase um processo que passa a ser, não é mais o entrevistado, não é mais o professor Heron, não é mais o professor Jair, não são mais os meus entrevistados que aí falam, né? Sou eu, Carla, professora, mulher, negra, então é esse lado, e isso não é negligenciado, não pode ser negligenciado, né? Assim.
as minhas coisas, as minhas questões, elas são trazidas para quando eu faço essa análise, né? Eu não estou ali retirada da análise, né? Ao contrário, né? Eu entendo que muitas daquelas coisas que eu vejo quando eu olho para as narrativas, eu só vejo porque eu sou quem eu sou, né? Assim, eu acho que, nesse sentido, o que eu falo quando eu penso em análise são elaborações, assim. E, nesse sentido, não é mais um entrevistado que fala. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que um dos exemplos que eu coloco no texto, né, que o professor Celso, ele não deu conta não deu conta, mas ele acabou desistindo do doutorado, que ele tinha começado em Campinas, devido à semana exaustiva dele. Não é o professor Celso que está me dizendo isso, né? Sou eu que estou tendo essa interpretação diante do dito, né? E daí, nesse sentido, para que eu possa realmente, né, realizar esse movimento que eu estou chamando aqui, essa análise narrativa, como movimento antropofágico, eu preciso sim de uma leitura exaustiva das fontes, né? De modo que eu fique embrenhada na coisa, né? Que as fontes passam a fazer parte de mim, de modo em que eu poderia dizer que eu realmente teria vivenciado esse processo formativo relatado ali por eles, né? E depois de estar, então, embrenhada dos dados, eu produzo a análise. Então, esses, de certa forma, foram alguns aspectos do que eu estou entendendo aqui como uma análise como movimento antropofágico. E daí, nesse sentido, né, eu digo assim que, então, a produção de uma análise narrativa de narrativas é um devorar de fontes, a ponto de sentirmos que aquilo nos pertence e que aquela história poderia ter sido vivida por nós. Então, é mais ou menos nesse sentido e nesse aspecto que eu estou pensando nesse processo narrativo. E aí, quando eu digo isso, né, e aí, até pelo que eu já falei, né, que sou eu que estou produzindo, então eu pego para mim toda a responsabilidade ali no dito. Essa antropofagia, ela não é somente uma antropofagia pensando nas entrevistas, né? Mas quando eu volto e faço, escrevo, produzo a minha análise narrativa, eu estou embrenhada não só das entrevistas, como também dos textos lidos, das outras histórias e de tudo mais que me compõe enquanto pessoa. Eu poderia dizer ainda que o que eu estou chamando aqui de um movimento antropofágico são, na verdade, modos de inventar compreensões, podendo elas serem as mais variadas e até mesmo contraditórias. Então, nesse sentido, o que eu chamo aqui de uma análise narrativa como movimento antropofágico, eu estou passando e pensando nesse sentido. Bom, voltar um pouquinho para alguns pressupostos, né? Por que eu posso dizer e por que eu posso realizar uma análise nesse sentido, né? Eu entendo, tal qual a Burst aqui, eu vou ler mesmo, porque algumas das coisas que ela traz aqui eu acho que são bem interessantes para a gente poder trabalhar e pensar um pouquinho na questão analítica, né, de uma pesquisa, é que, para mim, os objetos do mundo social em sua constituição, que nós acostumamos a ver como naturais, eles não estiveram aí desde sempre, né? Imutáveis, pairando no limbo, à espera de que viéssemos a resgatá-los e falar sobre eles, né? Como nos ensina Foucault. Não basta que deles tomemos consciência. Tais objetos não pré-existem em si mesmos. É necessário para que surjam, que sejam inventados, engendrados, a partir de um complexo feixe de relações, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa ali, né, no que seria a produção analítica, né? Eu não vou simplesmente olhar para as entrevistas, para as narrativas, para os dados, de maneira geral, e vou coletar, né? E vou... Eu estou produzindo coisas, eu estou inventando coisas quando eu produzo uma análise, né? E o que eu acho que é bem difícil, e isso em qualquer processo, na verdade, analítico, seja em qualquer metodologia, né? Quando a gente pensa na diferença entre síntese, resumo e um trabalho analítico, né? Assim, é muito fácil quando a gente vai fazer... não que seja muito fácil, mas assim, quando a gente vai fazer uma análise... Já?
quando a gente vai fazer uma análise narrativa, trabalhar com, na verdade, um resumo, né? Acho que isso é a primeira coisa que acaba acontecendo, né? E isso não é fazer uma análise, né? Fazer um resumo dos dados que eu tenho ali não é uma análise, né? Eu entendo que, para que tenha uma análise, né, você precisa explicitar certas coisas ali, né? Trazer você para o trabalho, né? Porque eu não estou dizendo, fulano disse isso, não sei quem. Isso não é uma análise, né? Dizer só o que os demais, né? E aí, nesse sentido, quais são alguns aspectos, né, que a gente trabalha quando vai fazer uma análise narrativa, né? Eu vou olhar para o como se narra. Eu vou olhar se ele está narrando em primeira pessoa ou se ele está narrando em segunda pessoa, né? Assim, eu vou trabalhar com alguns aspectos internos ali da fala, né? Deixa eu ver se eu tinha colocado aqui o exemplo direto, sim. Então, assim, eu trago alguns exemplos desses aspectos que eu trago aqui, né? O como se narra e alguns aspectos internos da fala. Né? Então, por exemplo, assim, no meu movimento de análise, algumas coisas que eu percebi, né? O uso de conjugações verbais, ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Então, algumas vezes, quando eu dizer de um certo processo, então, assim, nós fizemos isso, assim, nesse sentido. Ou então eles diziam, eles fizeram isso. Assim. Ainda que ele fazia parte, por exemplo, só como exemplo, em uma narrativa, ele fazia parte de todo o processo ali da criação do curso, né? Mas quando o entrevistado ele dizia algumas coisas que ele, de certa forma, não concordava, ou não, ele dizia, porque eles eram um grupo muito forte, muito unidos, né? Assim, ele se retirava da fala nesse momento, né? E isso é um aspecto a ser observado, né? Há algumas mudanças de perspectivas também. Então, assim, quando, por exemplo, que é um dos casos, foi assim, não, porque os alunos não se dedicavam, não estudavam, né? Então, quando ia falar dos alunos, a culpa era dos alunos. Quando ele ia falar sobre ele, então, o mestrado, que foi muito difícil, o doutorado, que foi muito difícil, não é a minha dedicação, não foi a minha dedicação o problema. Mas quando eu falo dos alunos, o problema foi a dedicação dos alunos. Assim, então, alguns desses aspectos, e é claro que quando a gente vai apontar algumas dessas relações, né, tem que se tomar um certo cuidado ao apontar, mas isso faz parte do processo analítico, né, e não uma mera descrição ali, né, dos dados. Alguns outros aspectos que enfatizam um pouquinho o como, né, se narra, por exemplo, respostas em direções distintas do que foi perguntado, né. Então, isso acontece muito, né? Tem percebido muito disso nas suas pesquisas, né? Então, a gente pergunta uma coisa, a pessoa responde outra completamente diferente daquilo que você tinha perguntado. Ou ainda que responda aquilo, ele responde rapidamente, já muda de assunto e já vai para uma outra linha, para uma outra coisa, né? E, de certa forma, isso é um item a ser observado, né? Por exemplo, numa das minhas entrevistas, eu perguntava para a professora sobre qualquer coisa que eu perguntasse para ela, qualquer uma das perguntas, ela sempre voltava a falar do curso de matemática aplicada que eles criaram, que tinha sido muito importante, porque ela tinha um certo orgulho até daquele curso ali. Né? Então era muito interessante. Se eu perguntava para ela uma coisa, ela me dava uma resposta e logo já voltava e retomava e falava de novo desse curso. Então, ok. E quando eu digo isso, eu interesso essa questão da função simbólica do Portelli, que ele fala o seguinte, na verdade, essa fala é minha, mas pensando na ideia do que o Portelli discute como função simbólica, né? Que a função simbólica da narrativa nos permite dizer algo que vai além das características factuais, né? Além dos fatos, né? Nos permite falar também sobre desejos, anseios, movimentos, e nesse sentido, quando eu faço essa análise, né? Eu estou me opondo, né, a um discurso assexuado, higienizado, que a gente muito comum na academia, né, comumente presente nos discursos lógicos, ou eu coloco aqui academizados, porque o meu discurso também é um discurso acadêmico, né. Eu até coloquei ali entre aspas para entender que é esse discurso mais higienizado. Né. E aí, nesse sentido, eu poderia dizer assim, né,
tomando o exemplo do livro Vicente, no qual ele trabalha com a docência dele, assim, como que eu posso perceber que o seu Nivaldo ele agrada em registrar sem filmes? Quando o Vicente entrevistou o Nivaldo, ele disse para o Vicente que ele é um Oscar. Né? E aí, o seu Nivaldo, ele é um residente da antiga colônia de Hanseníase, de Jaú, e ele disse isso para o Vicente. É óbvio que ele não ganhou um Oscar, né? Mas o que eu consigo dizer dessa fala do seu Nivaldo, né? Quando ele me disse que ele ganhou um Oscar? Ou então, quando a gente pensa nas várias versões da morte de Luigi Trassuri, que é um texto do Bortelli, no qual ele faz uma entrevista, as narrativas de um determinado fato, elas são tão diferentes, inclusive elas mudam até de data, né? Ora, alguns dizem que o acontecimento foi em 30, outro em 45, e daí conforme ele vai investigando, ele vai vendo que houveram dois momentos distintos. E então, são muitas coerências nessas versões citadas por esses entrevistados. É muito interessante. Ou como que eu posso dizer, né, a partir dos meus relatos, em que todos os meus entrevistados diziam que o Heron tinha sido o primeiro matemático a cruzar o rio. Tinha sido o primeiro matemático em Mato Grosso do Sul, né? Assim, o que isso significa? Realmente que ele era o primeiro matemático a trabalhar em todo o estado aqui, né? Assim, diz muito mais da representatividade do Heron para o curso aqui, né, de matemática, nesse sentido. E aí, voltando, nesse sentido, eu digo, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Que quando eu olho para as entrevistas, o vivido narrado está muito distante, né? E aí o que a gente tem são as elaborações, e que, como tais, elas dizem muito mais daquele que narra do que do fato em si. Estou terminando, eu sei. E aí, né, os discursos a partir dos quais essa minha análise narrativa foi produzida são discursos do presente. E eles não dizem sobre como foi a formação de professores em Mato Grosso do Sul, e sim como os professores que lecionaram aqui em 1960, 1970, entendem como foi a formação oferecida por eles. Né? Então, esse é um outro dos aspectos, né? E seja na narrativa produzida como movimento de análise, que foi aquela que eu fiz, ou seja, nas 9 narrativas produzidas coletivamente, eu entendo que esse modo, ele propicia que os discursos sobre a formação de professores se multipliquem, ao invés de rarefazerem. Né? Então, a ideia é essa, né? Problematizar a formação e não escrever uma história sobre a formação. Né? E eu coloquei algumas das referências, mas aí depois a gente pode continuar conversando. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Elisa e também vou compartilhar um pouco desse processo analítico que eu fiz durante a elaboração da minha tese de doutorado, defendida na Unesp de Rio Claro e orientada pelo professor Vicente Garnica. Eu sou de Vitinga, tá? Trabalho na faculdade de Vitinga. Faço parte do grupo de História Oral e Educação Matemática, o GOE. Esse é o nosso tema, o meu tema, na verdade, dentro dessa mesa, uma proposta de análise de pesquisa em História Oral, narrativas de narrativas e a crise do tempo, que é um aspecto particular da minha análise, nos ginásios vocacionais. Só para falar rapidamente, como a Carla, não vou ficar falando da minha pesquisa, tá? Os vocacionais são uma iniciativa educacional pública paulista que aconteceu na década de 60. Tá? Eram exatamente 6 unidades escolares, 5 no interior do estado de São Paulo e uma na capital. Tá? Então, nós analisamos como foi aí o processo de
idealização, implantação, desenvolvimento e extinção dessas unidades escolares. Neste processo de trazer uma história dessas escolas, tá? Nesse contexto específico, nós também tentamos focar, né, para aspectos do ensino e aprendizagem da matemática nesses espaços. Tá? Mas o objetivo dessa apresentação, como nós já dissemos, é falar dos aspectos metodológicos, aí abrangendo concepções de história, narrativa, conhecimento, aspectos do processo de criação da forma e também da estrutura dos textos analíticos que eu acabei produzindo sob, né, a perspectiva metodológica da história oral que nós desenvolvemos dentro do grupo aí de História e Educação Matemática, da História Oral e Educação Matemática. Então, eu vou fazer uma leitura, tá, e comentando rapidamente alguns pressupostos teóricos aí, inicialmente, norteadores dessa pesquisa em relação, mais especificamente, a norteamentos metodológicos mesmo. Então, entendemos historiografia como uma invenção do passado. Ao produzir e narrar histórias, lançamos nosso olhar ao passado para uma época e lugar na qual não estivemos, e que a construímos aí a todo momento. Não fazemos história de sujeitos e objetos já dados, pré-existentes. Como pesquisadores, nós os produzimos, né? Os fazemos existir. Os objetos e os sujeitos não estão meramente disponíveis no mundo, cabendo ao pesquisador se aproximar deles tanto quanto possível. Eu, pesquisadora, ao contrário, os produzo à medida que os interrogo, em que me lanço, e as minhas criações são fundamentalmente históricas. Ao historiografar, nós produzimos novas imagens, novos mundos, narrativas que podem nos permitir, e isso eu gosto muito de dizer, pensar um futuro diferente. Queremos mostrar, a partir deste passado que eu invento, o quão diferentes fomos e o quão diferentes ainda poderemos ser. Então, nós tratamos de olhar o movimento, que foi a criação, implantação, desenvolvimento e extinção dessa iniciativa nos ginásios vocacionais, num determinado tempo e lugar, né, para uma prática, principalmente com o olhar para o ensino e aprendizagem da matemática, não deixando de olhar para outras manifestações que foram ocorrendo nos depoimentos e nas entrevistas dessas pessoas aí que nós aí conversamos, dialogamos. Ou seja, nós tivemos 12 entrevistas e construímos narrativas a partir desses depoimentos que foram pessoas que vivenciaram, tá, ou estudaram essa experiência, com aí, lógico, com esse enfoque para ensino e aprendizagem da matemática. Nós tivemos fontes escritas também, além dos depoimentos, né? Nós visitamos o Centro de Documentação e Informação da PUC de São Paulo, onde estão alguns materiais dessas escolas que restaram, tá? São muito poucos os que restaram. Nós olhamos para o Arquivo Municipal de Rio Claro, porque lá nós tivemos um dos ginásios vocacionais. Nós olhamos para documentos de arquivo pessoal dessas pessoas que nós entrevistamos e outras que outras indicaram. Nós fizemos consultas no site da GVIV, que é uma organização que existe até hoje de alunos, ex-alunos e professores dos ginásios vocacionais, como blogs e outras aí, fontes. Tá? Gostaríamos de destacar, eu quero destacar aqui para vocês que, na verdade, os documentos corroboraram não para dar mais veracidade, no sentido de verdade, a história aos fatos, mas para estabelecer algumas conexões entre elementos que nos permitam afrontar discursos muito naturalizados. Os documentos nos deram pistas, reafirmaram, destoaram, afrontaram ou ainda corroboraram com os relatos registrados nas entrevistas. Então, num primeiro plano, nós tivemos fontes orais e documentos. E num segundo plano ainda, gostaria que isso vai aparecer na tese, tá? Nós tivemos fontes iconográficas, no sentido de mapas, tá? Fotos, plantas, trajes, materiais, tá? Desde um uniforme escolar, que uma das entrevistadas me apresenta, entre outros aspectos.
Mas isso fica em segundo plano, mas gostaria de dizer que no contexto ele acaba me dizendo também de como era essa época, este lugar e essas escolas. Então, produzimos também juntamente cenários. Então, para análise, depois de coletados esses documentos, que na verdade aconteceram num processo, né? As entrevistas, elas duraram 1 ano e meio, tá? Não aconteceram todas de uma vez. Essa também é uma particularidade da minha pesquisa, que pode acontecer ou não em outras, né? As fontes também, elas foram chegando, tá? Algumas coisas eu fui, mas outras eu fui encontrando nesse movimento. Então, é sempre um movimento de interpretação, de compreensão, de mergulho, né, de interação com esse objeto de estudo. As análises, então, foram realizadas inicialmente, eu tinha uma agonia muito grande. Eu falava para o Vicente que eu gostaria de saber como eu faria as análises. Eu queria um modelo. E por mais que todo o meu referencial teórico dissesse, não, Elisa, não é assim que funciona, e que ele falou, não é. Então, eu tinha que caminhar. E foi no processo de caminhar que as coisas foram acontecendo, emergindo, surgindo, fazendo sentido. Que eu tivesse dando destaque a algumas coisas e outras não, né? E aí, o que a Carla fala, eu acho que entra muito de quem você é. A sua pesquisa é um pouco de você. Você se mostra ao fazer a pesquisa. Então, a gente tinha a ideia de trabalhar com convergências e singularidades. Na verdade, eu não sei se eu fiz exatamente convergências e singularidades, tal qual, por exemplo, a Martins Salandin, que é a Edneia, trabalha. Tá? Então, eu fiz, acho que, um processo meu de convergência. Então, eu digo aqui que, inicialmente, eu fiz uns agrupamentos, agrupamos inicialmente temas que consideramos comuns nas textualizações e documentos disponíveis. Só que eu fico um pouco preocupada com esses meus comuns aí, porque não é assim, tentar olhar o que se repete, é olhar a partir do meu objetivo, quer dizer, o que eu tinha como objetivo de pesquisa e o que eu poderia, a partir desses depoimentos, responder a alguns desses objetivos. Outras tantas coisas foram aparecendo. Então, eu também buscava pensar no meu roteiro, né, de pesquisa, as coisas que eu perguntei, quais respostas tinham a esses elementos, mas outros tantos foram sendo criados à medida que houve um envolvimento meu com essa experiência. E aí também acaba falando, mas nós somos pessoas que olhamos para alguma coisa, e a inventamos. Mas essa invenção não é de qualquer forma, é a partir essas fontes que nos falam. Então, o entrecruzamento desses elementos funcionaram como disparadores de compreensões. Ressaltamos também, então, as convergências dessa forma e as singularidades. Nós tentamos olhar para cada depoimento e não... É que assim, não era assim, eu quero buscar algo singular, ele emergia. Existia a singularidade muito própria de cada um desses depoimentos que nos diziam coisas. Essas acabaram por retratar vidas, experiências, características do contexto, da época, do lugar, dos modos, né, e das concepções. Essas duas coisas, singularidades e convergências, foram procedimentos distintos, mas complementares, que ancoraram toda a criação dessa narrativa, né, produzida. E aí eu vou falar um pouquinho da arquitetura do texto, porque essas coisas foram emergindo, mas eu tinha que ter uma arquitetura final. Possuímos análises parciais, esparsas, rústicas, mas o que se pretendia como forma final de apresentação ainda não estava pronto. A gente entendia isso no processo artesanal, faltava muito refinamento e acabamento. Aí nós apresentamos, então, para o exame de qualificação, textos que a gente assumia que eram inacabados, em muitos pontos. A principal tarefa, então, após essa avaliação, foi pensar uma estrutura para os textos analíticos que comporiam, em suma, uma narrativa apresentada como tese de doutorado. Quer dizer, uma preocupação com esse leitor, né? Esse leitor que a Carla também coloca. Qual é a forma final, ideal, de apresentar uma tese, né? Como costurar numa única trama todas as narrativas criadas? Como alinhavá-las? Metaforicamente, tratava-se de elaborar uma colcha de retalhos que, quando vista, é uma peça aparentemente completa e estática, mas cujos componentes, detidamente observados, têm no caótico a sua beleza, têm no movimento sua contribuição para aquele conjunto, aparentemente tão uniforme.
tínhamos em mente? Faltava nos expor e materializar essa produção, certos de que nos iriam escapar muitos elementos, certos de que uma experiência só pode ser comunicada em fragmentos. Precisávamos arquitetar um fluxo, uma coesão ao texto. Tínhamos a tarefa de criar um todo que na mente do pesquisador, quer dizer, na minha mente, já existia como ideia idealizada, mas que ainda seria necessário tomar uma consistência física, né? Exposto num documento, marcado pelas palavras e timbrado em papel. Era como, aproveitando o Galo, era como estar diante de uma obra que totaliza seus componentes ao constituir-se, mas é sempre um todo fragmentado, como um caleidoscópio, onde a multiplicidade gera novas totalidades provisórias a cada golpe de mão. A cada olhar, aquilo se configurava de uma forma para mim. E optamos, então, né, após o exame de qualificação, pela frisa do tempo. Né? O que é isso, esse termo? Esse termo vai emergir justamente de um dos recursos didáticos utilizados nos ginásios vocacionais por duas professoras, tá? Na verdade, não na disciplina de estudos sociais, que trabalhava com história e geografia. Tá? Então, só para falar rapidamente o que é essa frisa do tempo, ela surgiu no depoimento da Cecília Guaraná e Lígia Tibiriçá. Elas contam como no ginásio vocacional de Americana usavam essa didática para estudar história e geografia. Então, era confeccionado, exposto na parede da sala de aula de estudos sociais, um painel, uma linha na qual os professores e os alunos inseriam datas e acontecimentos numa ordem cronológica. Existia essa linha no tempo e eles iam colocando notícias ou eventos ou coisas que iriam acontecendo aí e se aprofundavam lentamente no tema, acrescentando detalhes e informações no painel permanentemente exposto. Trata-se, então, em resumo, de linearizar o tempo, registrando numa linha contínua eventos julgados significativos, o que para nós, né, representava um conflito, mas um conflito que, né, essa proposta, ainda que perigosa por poder evocar uma concepção de história progressiva, contínua, sem lacunas e devão, nos pareceu poderosa, tanto por trazer uma prática usual dos vocacionais, quanto pelos conflitos que ela fazia surgir. Tais conflitos aí estavam radicados na necessidade de tornar linear algo obviamente caótico, feita de idas e vindas, com cuidado de não engessar o fluxo que pulsa nessas entrelinhas de toda a narrativa. Os tempos e as vozes desses entrevistados não puderam, numa primeira visada de sobrevoo, ser o quê? Simplesmente hierarquizados. Definitivamente, nossos tempos, os tempos dos colaboradores, os tempos das e nas narrativas, os modos de narrar não se apoiavam na temporalidade do relógio, na dimensão cromos, no tempo privilegiado pela ciência moderna. Tá? Os tempos da memória, cujas raízes elas são fincadas nas narrativas, eles são caóticos. Né? Eles são compostos por flashes, por vãos, devãos, idas e vindas, lacunas. Né? E a gente vai tentando fazer um processo de interpretação e compreensão disso. Eu vou só passar isso aqui. Então, esses conflitos, sejam os conceituais, relacionados às concepções de historiografia que defendemos, sejam os técnicos, né, que é como apresentar uma tese em um texto final, né, eles dizem da necessidade de dominar a linguagem de modo a permitir que o texto implique, né, numa criação, mas também numa problematização. Então, eles pautaram esse procedimento que aparentemente é simples e trivial, mas que em sua execução não foi. Tá? Valer-se da temporalidade do relógio, da cronologia, tirando proveito dela, sem, entretanto, render-se a ela. O que significa isso? Eu queria falar da década de 60, porque os ginásios vocacionais eles são idealizados em 1961 e extintos em 1969. Então, eu queria fazer uma linha, né, de tudo que aconteceu. Imagina, mas como eu fazer uma linha hierarquizada com depoimentos, né? Como tratar dessa ambiguidade teórica? Era essa a nossa questão. Como inventar uma história seguindo o cronológico que não apagasse os rastros incertos do tempo, da memória e dos modos de dizer desses narradores e desses entrevistados? Como reencenar e reencantar a história múltipla, heterogênea, contraditória, muitas vezes, né? E que nos apresentavam elementos
que a cada olhar para cada depoimento, junto aos depoimentos, essa coisa se movimentava. Mas eu queria trazer essa linearidade, mas não ofuscando, tá, toda essa possibilidade de representação das falas para essa pesquisa. Investimos, então, nessa empreitada, ao final, investimos nessa empreitada. Ao final, especial relevância tiveram, então, para nós, não os discursos que imperavam pela insistência, quer dizer, o que mais se repetia, mas aqueles cujo sentido nos possibilitou desnaturalizar narrativas cristalizadas de um grupo, né, que se fazia lembrar, narrativas fabricadas, construídas pela memória e ao longo do tempo. A Frisa do Tempo buscou, então, lidar com nuances, embaraços e elaborar uma narrativa plausível, alinhada com a metodologia proposta, né? Um modo de pensar e produção da história, e principalmente com as nossas fontes. Por fim, os registros das análises, apresentamos 3 eixos temáticos. Primeiro, nós trazemos, no primeiro eixo, uma história dos ginásios vocacionais, desde a idealização, implantação, existência e extinção dos ginásios na década de 60. No segundo eixo, nós falamos dos aspectos relativos ao ensino e aprendizagem da matemática, também do ensino vocacional. E no terceiro eixo, nós trazemos uma discussão sobre a ditadura militar e o processo de extinção do sistema vocacional marcado por este contexto político da época. Então, acreditamos que este, no final, foi um exercício, né, buscar uma simbiose entre teoria e prática, na qual, né, aspectos metodológicos imbricam-se e surgem no processo e não em um capítulo à parte, né, estanque da pesquisa, na qual se enunciam todos os passos e procedimentos para logo em seguida serem aí descartados. Porque uma das coisas que também a Carla colocou, que é, assim, você tem alguns pressupostos teóricos, mas e que você os lê e você tenta internalizá-los, mas tenta assimilá-los e tenta colocar isso em prática. Então, nem sempre tudo que nós pensamos, nós conseguimos ao final colocar e produzir tal qual imaginamos, mas essa foi sempre uma busca e uma tentativa, tá? De o que essa teoria me dizia e o que realmente eu pude fazer a partir desses pressupostos teóricos, tanto de história, quanto de conhecimento, quanto de mundo, né, pudessem estar presentes aí neste trabalho. E essas são algumas das referências. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kátia, fui orientando do Garnica, assim como as meninas, no doutorado. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como a hermenêutica de profundidade foi vista como aporte teórico-metodológico para as narrativas no meu trabalho, né? A ideia da mesa, como a Carla apresentou, é sempre falar sobre esse processo analítico, né? E eu entendo que o processo analítico, ele inicia desde o momento que você tem uma questão, que você formula uma questão, né? Não é só uma parte do seu trabalho. E isso, essas inquietações, todas da minha aproximação com a hermenêutica de profundidade, com a história oral, elas foram se constituindo juntamente com o grupo, a partir do momento que eu tive o primeiro contato aqui com o IMEP, no Mato Grosso do Sul, e posteriormente com o GOEM, né? Então, quando eu tive o meu primeiro contato aqui no IMEP, foi em 2012, se não me engano,
Eu tinha acabado de finalizar o mestrado, trabalhei com a história da educação matemática também no mestrado, só que em uma outra perspectiva teórica. E logo quando eu finalizei, a Luzia tinha acabado de constituir um grupo de estudo, que é o EMEP, e eu me aproximei desse grupo com a intenção de estudar também as perspectivas que estavam sendo debatidas lá, né? E por que isso, né? Porque na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a álgebra do ensino secundário e me deparei com um acervo pessoal de um professor denominado José Ferro Rodrigues. E nesse acervo pessoal tinha notas dele de aula e também biografias dele, né? E a partir daquelas falas dele ou da filha dele escorrendo sobre a sua vida pessoal, de alunos dele, me instigou a pensar como falar com e a partir daqueles que vivenciaram determinado acontecimento. No caso do filme não seria possível porque ele já havia falecido, era uma pesquisa de 1920, como eu disse para vocês, eu trabalhava em uma outra perspectiva teórica, né? E o EMEP me possibilitou a pensar em trabalhar com a história oral. Assim, não tá aí, mas eu digo para vocês, eu me aproximei do GOEM e eu trabalhei com a questão das licenciaturas parceladas aqui no Mato Grosso do Sul. O que são as licenciaturas parceladas no Mato Grosso do Sul? Um modo de formação diferenciado, não convencional, onde essas licenciaturas eram dadas nas férias e em períodos parcelados, e até mesmo por isso essa nomenclatura. Esse tema me atraiu, na verdade, ele foi proposto para mim dentro da possibilidade do mapeamento de formação de professores no Mato Grosso do Sul e no Brasil, né? Tanto contemplando o EMEP quanto o GOEM. E me atraiu porque eu já trabalhava no ensino superior, havia trabalhado na EAD e me fazia refletir sobre essas formas diferenciadas de formar professores. O intuito não é apresentar para vocês essa questão, né? Como que se deu o movimento de institucionalização e desenvolvimento das licenciaturas parceladas. Mas sim falar para vocês como eu me aproximei, então, de trabalhar na parte de análise com a hermenêutica de profundidade, né? Como surgiu, então, essa proposta, como isso foi implementado nesse trabalho. Como eu disse para vocês, desde o momento que você pensa, né, em um determinado problema, você começa já a se pôr em movimento e fazer análise, né? E é assim que foi constituída a minha tese, por isso que eu trouxe para vocês. A tese é composta por 11 capítulos, onde desde o início, desde o primeiro capítulo, que é o pesquisador e o exercício historiográfico, eu retomo esse meu fazer, né, pesquisa, trabalhar com como eu vejo o trabalho historiográfico, né, e a possibilidade de trabalhar, então, com a história oral. O segundo capítulo, ele já vem refletir sobre a possibilidade, a potencialidade da hermenêutica de profundidade para analisar as narrativas. E o restante do trabalho é todo escorrendo sobre essa constituição, essa aproximação de conceitos e esse meu caminhar metodológico dentro da pesquisa. Como o foco desse artigo não é falar especificamente sobre a tese, né? É falar, sim, sobre como nós procedemos às análises, é importante frisar que duas coisas essenciais. Que o caminhar da pesquisa, ela se deu pelo amadurecimento científico da pesquisadora que fala com vocês, e a aproximação de discussões.
e essas discussões, elas ocorreram em todos os momentos de formação enquanto pesquisador. Ou seja nos grupos de estudo, seja com as colegas de orientação, seja com o orientador, seja nas disciplinas onde a gente trabalhava a questão de metodologia. E para falar um pouco sobre isso, é importante a gente frisar, então, como que eu fui entendendo, retomando esse fazer pesquisa, né? E para falar sobre fazer pesquisa, eu me baseei em Goldenberg, que fala que três assim, elementos essenciais, que é a escolha. A partir do momento que você escolhe um objeto, ele já é mais privilegiado, significativo, pois você, dentre tantos outros possíveis. E quando eu escolhi as licenciaturas parceladas, eu já me colocava em movimento, nesse movimento analítico, né? E para se ter uma boa resposta, é preciso de ter uma boa pergunta. Então, eu sempre pensava como que esse modo de formação diferenciado aconteceu aqui no Estado e de que maneira que ele aconteceu e foi implantado e por quais motivos, né, ele iniciou e se encerrou. E até esse momento, esse primeiro momento, eu não tinha noção de quantos movimentos dessas licenciaturas parceladas tinham ocorrido no Estado, né? Tornar o objeto de estudo explícito e concreto por meio da imersão sistemática no assunto. Então, hoje à tarde, a gente estava conversando sobre isso, eu não tinha fontes que me falavam a respeito das licenciaturas parceladas. Então, a única coisa que eu tinha era que existia o projeto, que inclusive foi a Carla que me passou, e era o projeto feito pelo idealizador, e apenas isso, era a única fonte que eu tinha, era uma fonte escrita, e eu sabia quem tinha sido o idealizador, que era Gilberto Luiz Alves. A partir desse momento, aquela era a minha única fonte que eu tinha sobre o meu tema de pesquisa, então me debrucei e tentei entendê-la em todos os sentidos, e conversei com o Gilberto Luiz Alves para uma possível entrevista, né? Então, o meu processo de pesquisa, de análise, que já se iniciava, ele não foi... eu não fui direto às fontes, entendi o que eram as licenciaturas parceladas e fui até o meu depoente, o colaborador, para fazer entrevista a fim de completar o que faltava, ou somente ver a versão dele, ou algo desse tipo, né? Já desde o início foi com a ideia de trazer o que eram as licenciaturas parceladas, porque a história oral era que me permitia, então, constituir as fontes que até então eu não existiam, né? E esse processo de imersão sobre o tema de estudo foi surgindo a cada uma das narrativas com os meus outros colaboradores. E a partir de então eu fui entendendo, por isso que eu coloco esse processo essa fala da Goldenberg, porque esse processo realmente foi gradual e ele permeou todo o desenvolvimento da pesquisa sobre o tema, para eu compreender, então, o que seriam essas licenciaturas parceladas aqui no Mato Grosso do Sul. E o que a gente entende, então, como pesquisa, né? A gente parte, então, da ideia de Garnica, que a pesquisa é um meio fluido, vibrante, vivo e, portanto, impossível de se prender a parâmetros fixos, similares à legislação, a normas, ações formalmente pré-fixadas. Ou seja, a gente não tinha um roteiro a seguir, né? Nós não tínhamos procedimentos pré-estabelecidos. Conforme eu fui me colocando em imersão sobre o tema, que foram surgindo o caminho dessa pesquisa, e foi assim que eu fui me debruçando sobre os conceitos também que seriam mobilizados. E assim, eu trago mais uma fala do Garnica que fala: o que nos faz desenvolver nossas ações e que nos conduzem à compreensão é a nossa própria vivência no mundo, uma vez que possibilita aflorar inquietações e insatisfações sobre o nosso cotidiano. Como esse próprio ciclo é ilimitado e constante, também devem ser as nossas ações, não já determinadas, pré-fixadas ou restritas.
Assim, terão flexibilidade para proporcionar outras visões e aspectos, permitindo, segundo Garnica, diversas interpretações. Né? Então, com essa noção, foi que a gente se debruçou e fomos fazer as entrevistas. Né? As entrevistas ocorreram desde 2013 a 2015, e foram feitas 14 entrevistas. Entre elas, nós tínhamos professores, aluno, coordenador do curso, idealizadores, secretária do curso, de modo que me possibilitava ver as diversas visões sobre esse tema de estudo, que eram as licenciaturas parceladas. Por que 14 entrevistas? Porque durante o processo, né, quando eu investigava as licenciaturas parceladas da década de 70, que é a primeira, esse primeiro regimento que eu encontrei, ele era da década de 70, que eu fiz a primeira entrevista com o Gilberto Luiz Alves, que é o idealizador, ele me levou a entender que essa foi a primeira licenciatura parcelada no Mato Grosso do Sul. E houve uma segunda, em um outro momento, que foi da década de 1990. E assim, eu tive duas fases analíticas dentro do meu trabalho e vários colaboradores, por isso que são 14 entrevistas, né? E o aluno que eu entrevistei da década de 70, ele também foi aluno da década de 1990. E ele mesmo conseguia retratar as diferenças e similaridades que existiam dentro dessas duas licenciaturas parceladas. Além disso, pela falta de documentação, né, pela falta de fonte escrita, essas fontes elas foram sendo constituídas e encontradas, vou assim dizer, durante as entrevistas. Assim, vários colaboradores traziam para mim atas, estrutura curricular, diário de classe, fotografias. Então, muito material que eu tenho e que me ajudaram a analisar e trabalhar com a questão analítica do meu trabalho. Todas as outras fontes oficiais foram obtidas por meio dos próprios colaboradores, né? Então, muitas vezes a gente se depara, como foi o meu caso, com falta de documentos, né? Com falta de fontes. E aí, o que fazer, né? Uma das maneiras quando se trabalha com a história oral, né? E aí a gente vem pensando nisso no termo de quando a gente, para teorizar mesmo a respeito da história oral, que a história oral é um modo, né? É uma forma da gente produzir, né? As fontes orais. E essas fontes, esse movimento de constituição de fonte, ele nos permite também a encontrar outras fontes, né? E foi assim que foi feito no meu trabalho. E para nós, então, o que é a análise, né? A partir dessas entrevistas que eu tinha, o que falar sobre as licenciaturas parceladas? O que fazer com todos esses documentos, né? Primeiro, eu vou falar para vocês, então, como a gente concebe a análise. Assim como o Cury, que está ali no fundo, concebemos a análise como um processo de produção de significados a partir de uma retroalimentação que se inicia quando o ouvinte, leitora Carla Flor Soares também, apreciador de um texto, se apropria deste texto de algum modo, tecendo significados que são seus, mesmo que produzidos de forma compartilhada, e constrói uma trama narrativa própria que serão ouvidas, lidas, vistas por um terceiro que retorna o processo desde o início. Né? E quando inicia? Foi o que eu falei para vocês. Inicia-se a análise desde o primeiro movimento, né? Desde quando a gente está questionando, procurando as fontes, procurando os colaboradores, apesar de que nos nossos trabalhos em história oral, isso fica mais evidente quando a gente textualiza, né? Quando a gente tem esse momento, essa narrativa constituída por meio da história oral. E também no final, quando a gente constitui as nossas interpretações por meio de um texto sobre toda essa investigação. Então, qual que é a finalidade da análise vista por mim, né? Articular as compreensões sobre o que a gente busca entender. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que eu tinha essa concepção de análise, e essa concepção de análise só foi
ela foi se constituindo dentro do grupo de estudo e dentro de uma disciplina, que inclusive a professora Ivete, que está aqui presente, foi uma das professoras que ministraram essa disciplina, né, juntamente com o Garnica e com a Edneia, onde que a gente estava debatendo as vários tipos de metodologias. Dentre elas, a gente estudou história oral e também a hermenêutica de profundidade. E quando a gente trabalha a hermenêutica como a hermenêutica vista como possibilidade que nos permite interpretações, né? A minha questão inicial foi, por que não, já que a ideia da história oral e também o modo como concebemos a análise cotejar esses tipos de fontes em uma narrativa para uma compreensão plausível sobre o tema, né, que a gente se debruça, por que não, então, trabalhar com a hermenêutica de profundidade? A partir do momento que eu lancei isso dentro da disciplina, a Edneia, a professora Edneia, a Martins Sandin, que está aqui, ela falou para mim, por que você não faz isso na sua pesquisa, né? Então, isso é uma boa questão. Por que você não persegue isso e tenta trabalhar com a hermenêutica de profundidade? Longe de ser uma ideia inaugural, a ideia surgiu ali na disciplina e eu fui então investigar o que o grupo já tinha feito. E eu vi que em 2006, o Emerson Rolkowski, se eu tiver pronunciado errado, vocês me corrijam, ao trabalhar com a tese dele, que era investigar a vida do professor de matemática, ele mobilizou, então, a primeira vez dentro do grupo Boeing, a HP para analisar as entrevistas. E o modo com que ele trabalhou com as narrativas constituídas via história oral nas análises foi principalmente na análise sócio-histórica. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas fases que constituem a hermenêutica de profundidade, rapidamente, que também não é o objetivo, mas ele focou mais na parte sócio-histórica, né, no trabalho dele. Depois disso, veio o trabalho de Oliveira, que é um trabalho do Fábio, e é bem reconhecido dentro do grupo, onde ele trabalha a HP para analisar livros didáticos, né? Ele propõe, na verdade, a HP para análise de livros didáticos. E depois vem em seguida Cardoso, que é Virgínia, né? Que na verdade não é do Boeing, mas é uma interlocutora muito grande nossa, que trabalha, que aceita essa proposta do Fábio e faz essa análise, trabalha com a HP para análise de livro didático. E vem a Andrade, que é a Miriam, que também trabalha a HP considera como forma simbólica os livros didáticos. Bom, a partir daí, em 2012, a Luzia e o Garnica, no livro deles, falam sobre que a análise das formas simbólicas podem ser quaisquer que sejam o seu objeto de estudo. E isso eu fiquei pensando sobre isso, né? Como usar, então, a HP dentro do meu trabalho? Será que seriam as narrativas? Será que cada um dos depoimentos seria a minha forma simbólica, né? O que seria forma simbólica? Então, forma simbólica, para quem é a primeira vez que ouviu falar sobre hermenêutica de profundidade, são elaborações intencionais humanas, né? Elaborações humanas intencionais presentes em determinados espaços e tempos e que suas produções e propagações criam e permitem funcionar relações assimétricas de poder. Busca assim compreender as ideologias que envolvem a forma simbólica. Então, todas as construções humanas intencionais podem ser consideradas formas simbólicas, e é isso que a Luzia e o Garnica veio dizer para a gente no texto deles, né? Em 2014, então, lá o primeiro exercício, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque apesar de não conhecer essa possibilidade de trabalhar a história oral junto com a hermenêutica de profundidade, esse exercício já vinha sendo, de alguma forma, discutido dentro do grupo de estudo, né? E discutido em outras instâncias.
Então, em 2014, há um exercício efetivo de trabalhar a história oral junto com a hermenêutica de profundidade, que foi uma orientanda, não casualmente, do Emerson. Né? Então, o Emerson Wolkowski orientou a Viviane Bagil em 2014, e ela, quando ela foi trabalhar, estudar as diretrizes curriculares da educação básica do estado do Paraná, ela considerou como essas formas simbólicas os documentos oficiais e as narrativas, onde os documentos oficiais permitiram com que ela, então, trabalhasse com a análise sócio-histórica. E as entrevistas foram vistas nesse movimento analítico como a interpretação e a reinterpretação. Então, as entrevistas dos colaboradores dela ela entendeu que essas entrevistas poderiam constituir essa parte da interpretação e reinterpretação. No nosso trabalho, a partir de tudo isso, todas essas possibilidades que já vinham sendo debatidas, discutidas e até mesmo formalizadas, eu trouxe isso para o meu trabalho. E aí eu pensei, bom, e trabalhar com as narrativas como forma simbólica no meu trabalho é inviável. Talvez em outro trabalho eu também até deixo proposto aqui para quem gostar da ideia, né, e quiser desenvolver. Trabalhar com a narrativa seja interessante, mas não no meu por conta da quantidade de entrevistas. Eu tenho 14 entrevistas, então seriam 14 movimentos analíticos pensando nas fases da HP. Isso era inviável, completamente inviável. Aí eu voltei pensando no que Garnick e Souza tinham potencializados, né? O que o nosso objeto de estudo, quando a gente trabalha com a HP, as formas simbólicas podem ser o que você busca entender. E o que eu buscava entender? Eram as licenciaturas parceladas. Então, desse modo, por meio das discussões que vinham sendo constituídas, é que eu tomei as licenciaturas parceladas como minha forma simbólica no meu trabalho. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia é essa, né? Debater como foram os procedimentos analíticos nas nossas pesquisas, e nada surge por acaso. Toda essa nossa constituição enquanto pesquisador, toda essa nossa imersão, seja no tema de estudo, que no meu caso eram as licenciaturas parceladas, ou até mesmo nas metodologias, nos referenciais metodológicos, é que nos permite que a gente tome alguns caminhos metodológicos da nossa pesquisa. E por isso os caminhos são tão particulares e diferentes em cada uma das nossas pesquisas, né? E dentro desse movimento, eu fui percebendo, porque assim, vou voltar nesse slide, mas antes eu quero falar dessas 3 fases para quem não conhece. A HP ela tem 3 fases principais, que é a análise sócio-histórica, a análise formal e a interpretação e reinterpretação. A análise sócio-histórica ela diz sobre o contexto social e político, da época que o nosso objeto está inserido, e a análise formal ela diz respeito à parte interna desse objeto. E assim temos a interpretação e reinterpretação. Esses movimentos, apesar de distintos, eles acontecem no tempo todo. Para vocês terem noção, como as licenciaturas parceladas, como eu disse, ocorreram na década de 70 e em 1990, eu me debrucei várias vezes, tanto nas narrativas quanto em todas as outras fontes, para conseguir entender e não categorizar, olha, isso é análise sócio-histórica, mas para entender qual que era aquele contexto da época, onde que as licenciaturas parceladas foram constituídas, o que levou à constituição das licenciaturas parceladas, o que levou ao desenvolvimento e também à ruptura, né, desses cursos. Como era a estrutura, quem eram os professores, quais eram os livros, como eram as provas, isso tudo faz parte, é a análise formal, né? É a análise interna. E a interpretação e reinterpretação, eu entendia que me levavam muito à questão política também da época, à questão social, e ali tinha uma relação de poder. Quando eu comecei a entender que ali tinha uma relação de poder, eu voltei e me debrucei sobre o livro do Thompson para entender melhor sobre a hermenêutica de profundidade, e eu vi que tinha
dentro da proposta de Thompson, uma questão que eu não havia me atentado, que era o conceito de ideologia. Esse conceito de ideologia é o que me ajudava a entender, então, essa relação assimétrica de poder onde que estava sendo constituída e desenvolvida as licenciaturas parceladas. E aqui eu tenho os modos, não vai dar tempo de falar, porque eu devo estar passando tempo, né? Os modos como podem se operar a ideologia, né? Que é por meio da legitimação, simulação, unificação, fragmentação e reificação. Ou seja, quando eu fui trabalhar com a minha parte essa parte do terceiro movimento, que é interpretação e reinterpretação, surgiram alguns elementos que nós dissemos que eram disparadores e me falavam sobre algo naquele momento, naquele contexto, onde tinha uma relação de poder e onde se manifestava essa ideologia. E isso eu trouxe isso foi o que eu considerei um movimento de interpretação e reinterpretação dentro do meu trabalho. Bom, aqui eu ia apresentar para vocês, acho que não dá tempo, né, Luzia? Acabou, né? Não sei. Mas aqui eu ia só trazer um movimento para vocês sobre como eu fiz um recorte sobre a criação das licenciaturas parceladas de curta duração em ciências, onde há dois conceitos, há um conceito principal mobilizado, que é a reificação, que é a naturalização, né? Eu vou ler rapidinho, tá? Luzia, só um minutinho. Que fala assim, da entrevista do Gilberto. Formar professores para atuar no Estado, de certo modo, era uma forma de garantir mais apoio e mais eleitores, uma vez que o professor funcionava como cabo eleitoral, pois precisava do dinheiro dele no final do mês. Não importa que ele não trabalhasse, não importa que ele nem soubesse ensinar, que ele fosse analfabeto, era o prêmio que ele recebia por apoiar a política local. E a outra fala, podemos constatar a permanência de valores altamente prejudiciais aos interesses do ensino, a ocorrência de recrutamento de pessoal com base nos interesses de grupos regionais, detentores do poder, insinua a existência de uma mentalidade mobilista nos mesmos, na medida em que a educação constitui-se, para eles, um mero suporte do sistema político tradicional. Então, ou seja, aqui no Estado, a formação de professores era vista como moeda de troca, né? Onde os nossos professores, não importava se eles não soubessem nada, não importava, a única coisa que importava era que essa relação assimétrica de poder, né? E havia uma naturalização nessa fala, né? Das pessoas envolvidas na época. E outra questão é que como surgiu, então, a criação dessas licenciaturas parceladas? Foi durante a LDB de 1971, a 5692, onde havia uma especialização em Brasília para formar o pessoal capacitado para se adequar a essa reforma. E a ideia foi disseminar essa legislação, e por meio dessa legislação havia que todas essas propostas emergenciais eram dignas de apoio. Ou seja, mais uma vez a gente constata a ideologia aí a partir do conceito proposto por Thompson, que é a legitimação e a dissimulação, pois se ocultava a relação de dominação e as ideias oficiais. Bom, pessoal, não dá tempo mais de falar sobre outras coisas, mas a ideia era mostrar para vocês como que gradualmente foram sendo desenvolvidas as ideias, os conceitos foram mobilizados para que a gente tratasse, então, dessa minha forma simbólica, que eu entendi como forma simbólica do meu trabalho, que eram as licenciaturas parceladas. Muito obrigada. Bom, a gente ainda tem um tempinho para as questões, né? Alguém quer começar? Kátia. Você fosse essa condição de moeda de troca, né? A placa do emprego, né? Que outros lugares do Brasil?
Não, a minha pesquisa foi só direcionada aqui mesmo, na década de 1970 e 1990, e isso aparece fortemente na década de 1970, né? Mas você não fez uma leitura de outro pesquisador que tenha observado isso? Não, não fiz. Deixa eu só completar a fala da Kátia, né? Ela não fez, mas quando a gente olha para os trabalhos, inclusive uma das falas da fala da Luzia ontem tinha um pouco disso, e a autora do trabalho está aí, que é a Tatiana, né? Por exemplo, quando a gente olha para o trabalho da Tatiana, a questão política é gritante. Assim. Então, teve um outro trabalho que eu estava na sessão, que é a pessoa que trabalha no Ceará, lá também tem outro trabalho no Maranhão. Então, assim, isso aí, apesar de não ter feito esse trabalho da Cátia, né, quando a gente vai e olha para os trabalhos realizados, isso aí está presente em muitos. Né? Então, assim, acho que seria um próximo passo, né, olhar e pensar um pouquinho nessas questões. Né? São as tensões, muitas tensões que a Luz levou um pouquinho ontem ali. Né? A questão política é uma delas e é bem forte. Pode falar, senhor. É para você. Ok. Você, na sua fala, você colocou a interpretação, passa muito pelo embranhamento do pesquisador. E aí, com base nisso, eu faço a minha pergunta. Qual o limite desse embranhamento? Há uma forma de descobrir o limite desse embranhamento? Por exemplo, nessa trajetória de constituição de cientista, qual o limite para que se diga onde é que deixou de ser ciência ou deixou de ser senso comum para ser ciência? Eu diria que o fato de ser um trabalho acadêmico que foi produzido dentro de uma certa metodologia já afasta a ideia do senso comum. Né? Eu não estou falando sem ter... esse próprio enviamento já me disse que eu não estou falando no senso comum. Né? Eu estou falando ao contrário, né? Apoiada e embreada. Quando eu digo embreada dos dados, né, eu estou dizendo assim que... como que eu posso dizer? Eu estou totalmente... Eu tenho os dados... eu não estou simplesmente fazendo uma leitura rápida e superficial sobre aquilo. Eu estou fazendo um processo analítico profundo quando eu me empreendo os dados, entendeu? Eu tento olhar assim de modo que eu consiga ver coisas não além, né? Porque é ruim usar a palavra além, mas a ideia do embrenhamento é exatamente ter no processo de análise um aprofundamento. Né? E esse aprofundamento, ao meu ver, é completamente oposto do que seria o senso comum. Né? Eu acho que uma leitura rápida e superficial estaria mais próxima dessa ideia do senso comum do que um trabalho profundo no sentido de um embrenhamento das fontes. Não sei se eu te respondi. Que assim, acho que, e aí talvez seria da perspectiva, né? Quando eu digo isso, eu acho que eu faço exatamente o contrário do que seria o senso comum. Né? Porque a minha leitura, quando eu me empreendo das fontes, é uma leitura aprofundada. Né? Pode falar, Diogo. Desculpa, outra pessoa. Acho que foi o primeiro que eu vi isso aí. Eu? Sim, pode falar. Sou Claudinei lá da UES de Vitória da Conquista, na Bahia. Talvez por conta de a gente não ter microfone, eu acabei até sentei para cá, mas eu não consegui ouvir a totalidade da pergunta do professor. Me desculpe se for repetida. Sim. Mas dentro dessa... Ouvindo o que vocês estavam falando aí, eu queria que vocês três comentassem a respeito da preocupação de como você foi lidando com o desenvolvimento da pesquisa com uma pergunta de pesquisa, não é? Se é que isso em algum momento, onde que você tem a preocupação com isso e aonde que isso, como que isso foi conduzido, se vocês pudessem comentar um pouco a respeito disso, de certa forma, pelo que eu ouvi, tangencia o que ele falou, mas se vocês pudessem as três comentarem das respectivas pesquisas. Você pode repetir a pergunta? Pô, faz falta o microfone, não é? Eu acho que tem um microfone aqui. Eu sou bom para gritar no campo, mas aqui eu quero. Não, Agora eu falo pode falar aqui. Não, mas acho que eu não entendi.
Agora um pé da cruz. Bom, a minha fala foi a seguinte: eu não consegui ouvir a pergunta do professor, mas talvez tangencie a pergunta que ele fez. Eu queria que vocês fizessem um comentário, as três, como que foi trabalhado o fato de se ter uma pergunta de pesquisa, né? De se ter que responder uma questão científica. Como que isso foi conduzido no desenvolvimento da pesquisa de vocês? Quando eu entendo uma pergunta, é uma pergunta central, né? Toda pesquisa é uma pergunta. É algo que você quer compreender, investigar, olhar. E no meu caso, os ginásios vocacionais era buscar, na verdade, né, por indícios, né, por uma história a respeito dessas escolas, dessas unidades escolares que existiram na década de 60. Então, a minha pergunta é: como constituir uma história dos ginásios vocacionais, né, mas pensando que esta história não era a história, mas era uma possibilidade de história, tá, dos ginásios vocacionais. Como se constituiu, né, como que isso foi possível ser implantado, então, como isso depois, ao final, é extinto, então, todas as tensões, tudo que foi acontecendo. Outra pergunta, porque acho que sempre existe uma pergunta central, mas existem as periféricas, né, e também, às vezes, tão importantes como eu, ao, né, entrevistar pessoas e documentos, eu tinha sempre em mente que eu pretendia falar, né, e trazer algo sobre os ginásios vocacionais, atravessando tanto uma questão interna de idealização, né, parte do governo estadual, né, o que aconteceu nesse movimento externo, desse contexto político, social e histórico da época, que é muito particular, porque nós tivemos a ditadura militar, né, e o que antes vem acontecendo, que é um movimento de efervescência no país e no mundo, né, então esse movimento político está muito ligado a essa proposta educacional, né, que é uma proposta humanista, que é uma proposta que procura trazer a voz do aluno, né, a participação dos pais, então é uma proposta crítica de educação, então ela só é, no meu ponto de vista atual, né, ela só é possível nesse movimento, ela surge com isso, nessas brechas, inclusive, né, brechas mesmo, porque ela vai ser um artigo publicado numa publicação, digamos, maior, então ela acontece. E, então, eu tinha essa pergunta central de entender esse movimento externo, mas também queria atravessar essa escola por dentro, que quer atravessar por dentro. Olhar como era essa sala de aula, como era esse professor, né? Entender quem eram esses professores, como que eles dialogavam com os alunos, como que era a comunidade e o aluno. Então, eu vou procurando também atravessar as salas de aula e, na sala de aula, olhar para a questão do ensino e aprendizagem da matemática. Como que a matemática se manifestava? Ela era tão e quão importante quanto as outras disciplinas? A gente percebe que não, que ela não tem um status. Na verdade, o que vigorava lá eram muitos estudos do meio, a história e a geografia. E ela aparecia como um suporte, né, nas disciplinas como, por exemplo, práticas comerciais, que eles tinham, práticas agrícolas, que eles tinham. Então, eles tinham cantina, então eles lidavam, eles tinham escritório de contabilidade dentro da escola, então eles faziam uma outra matemática, uma outra proposta, mesmo que tenham estudado, inclusive, geometrias não euclidianas, né, no ensino de sexto ou nono ano, quer dizer, porque isso surgia no movimento do aluno com a escola. Então, eu olhava também para isso. Então, as perguntas centrais é olhar o que era o ensino e aprendizagem da matemática nesses espaços, nessa época, nessa escola, bem como o contexto para criar daí uma história dos vocacionais. E daí eu não consigo, quando eu olho para o contexto, eu tenho que trazer o que acontece, e aí eu vou discutir um pouco da ditadura e a ditadura nas vidas. Então, quando eu falo das singularidades, eu também vou falar assim, como esses professores, diretores, alunos foram afetados por esse momento político da época, né?
E aí, por quê? E que relação, então essa também era uma pergunta, que relação tinha esse contexto político na extinção vocacional, que aconteceu simultaneamente, são 6 escolas fechadas pela Polícia Militar e Exército ao mesmo tempo no Estado. Então, é um movimento todo, assim. Okay? Então, não sei se respondi exatamente essa pergunta, mas eu acho que ter claro esses questionamentos também faz você atravessar e ter um percurso que é um movimento, mas que também não faz você ir para muito longe, mas que ao mesmo tempo, eu falo, eu hoje estava comentando com um amigo, que como que a Lucília Bechara fala para mim que ela fazia o normal e o científico. Por que ela fez o normal e o científico com a Nilza Bertoni? Né? Que eu achei interessante. Porque a mãe queria que ela fizesse o normal, porque era uma mulher que precisava casar e ela poderia ter um estudo, né? Porque ficava, de uma certa forma, no nível da época. Mas ela tinha um pai que sempre disse a ela que ela tinha que ser uma mulher que se emancipasse. E ela se descobriu muito por alguns acontecimentos em sala de aula, na escola que ela frequentava, que ela era boa em matemática, então ela quis fazer o científico também. Para não desagradar a mãe, ela fez o normal, e para agradar ao pai, ela fez o científico, mas para agradá-la também. Então, a gente vai olhando para as singularidades que também dizem desta época, né, desses espaços, desses lugares, e como algumas pessoas vão desbravando e criando outras possibilidades de atuação, né, por exemplo, da mulher na época. Vou tentar falar bem rapidinho, para a gente não extrapolar. Não estou dando besteira, perdão aí. A minha questão, na verdade, era trabalhar como se deu o movimento de criação das licenciaturas aqui no Estado. Então, isso foi, no primeiro momento, algo um pouco mais amplo, e ele foi sendo modificado até que a gente determinou ali uma época, né? Eu fui olhar as criações, daí eu percebi que os cursos eram, de certa maneira, na década de 70, e daí no primeiro momento eu buscava licenciaturas em matemática, depois, então assim, ele foi se modificando à medida que eu fui trabalhando com os dados, né? Então, no primeiro momento eu fui buscar licenciaturas em matemática. Depois eu comecei a perceber que eram assim, os cursos de ciências, na verdade, que tinham formado os professores aqui. Então, a questão tal qual o movimento de pesquisa que a gente está falando aqui, ela foi sendo modificada também, à medida em que eu fui trabalhando com as fontes, em que eu fui tendo acesso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a minha questão é muito parecida assim, com a ideia da Carla, porque a minha questão principal era saber como foi a institucionalização e desenvolvimento das licenciaturas parceladas aqui no Mato Grosso do Sul. É claro que o delineamento foi aquilo que eu falei, né? Foram feitos por meio de quando que ocorreram essas licenciaturas parceladas. Então, a década de 70 foi porque foi a primeira implantação, que aconteceu de 74 até 79. É um período anterior, antes de desmembrar o Estado, né? Então, ainda eu falo sobre Mato Grosso nesse período, e isso é muito importante na minha pesquisa, por isso que a gente percorre o tempo todo, a gente fica olhando, né? A sua questão é de como que a gente faz a pesquisa sem desfocar da nossa pergunta inicial, certo? E essa pergunta inicial está a todo momento nos percorrendo, né? E a gente olha para os nossos dados e o contexto, por exemplo, eu vou olhar o contexto social e político da época, eu vou olhar o contexto social e político do Mato Grosso, onde aqui era o sul do Mato Grosso, e eu vou olhar para os polos que eram oferecidos pela Universidade Estadual do Mato Grosso, as licenciaturas parceladas na década de 70. Já na década de 90, eu tenho um estado novo, onde tinha acabado de ser desmembrado o estado do Mato Grosso do Sul, ou o estado do Mato Grosso, e tem agora não mais o sul do Mato Grosso 1, mas sim o Mato Grosso do Sul, um estado novo, com várias outras questões que se envolvem, também tem a federalização da universidade, onde agora eu tenho a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, assim, essa questão inicial, eu acho que ela é aquilo, né? Ela percorre desde o momento onde você a constitui até o momento onde você se propõe a tecer compreensões sobre esse seu objeto de estudo.
Acho que é isso. Diogo. Tá me ouvindo, será? Dá. Tá? Carla, você falou há pouco, respondendo a pergunta do professor aqui, que esse exercício analítico ele envolve dois movimentos, de leitura aprofundada, concentrada, e embreamento das fontes. Fala mais sobre embreamento das fontes. Acho que você não assistiu acho que a apresentação chegou depois. Né? Eu acho, na verdade, que as pessoas, todo mundo que faz pesquisa se embrenha nas fontes. Né? A gente só consegue fazer uma pesquisa com esse embrenhamento nas fontes. Assim, acho que ninguém, e isso é a questão, talvez, pensando aí um pouquinho na questão dos sites, ainda bem que a gente tem oportunidade de continuar conversando, sabe? Porque acho que a gente pode continuar mesmo essa discussão, né? Então, assim, o processo científico, ele passa por essa ideia de embrenhamento de fontes. Quando eu digo isso, a ideia é que eu leia uma vez as narrativas, leia mais uma vez as narrativas, olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo. É nesse sentido, nesse processo, que eu acho que, na verdade, é um processo que, o próprio processo de fazer pesquisa é isso. É isso. Eu estou só explicitando algo que, na verdade, ao se realizar uma pesquisa, a gente faz. Né? Esse seria o embrenhamento. De modo, e eu coloquei um pouquinho isso na minha fala, porque quando eu vou fazer depois a minha análise narrativa, eu faço e assumo a responsabilidade sobre aquilo. Né? Então, quem está dizendo, quem está fazendo essa análise é a Carla, né? Eu não estou dizendo que o Heron disse isso ou que o Jair disse isso, né? Eu estou dizendo isso. Né? Eu, após a leitura dos dados, após o trabalho, e aí sim eu vou para esse movimento analítico. Né? A ideia é que não seja algo só descritivo. Né? É claro que não é nada tão homogêneo, né? Que numa análise narrativa eu vou ter alguns aspectos, inclusive, descritivos, até uma outra leitura eu poderia, inclusive, identificar nessa mesma análise narrativa categorias, inclusive, né? Porque eu acho que a gente não dá conta de fugir muito disso, né? Mas é um exercício de não fazer isso, né? É um exercício de, após essa... o que eu estou querendo dizer assim, né? Ainda que eu vá fazendo a análise desde o início da pesquisa, eu acho que eu dou conta de fixar ela no papel quando eu estou embrenhado nos dados. Acho que talvez seria isso. Mais alguma questão? Pode falar, Fernando. A gente falou sobre quando eu estava pensando em usar HP para fazer análise do trabalho dela, parece que cogitou-se usar as narrativas, né, as interpretações como as formas simbólicas a serem analisadas. E pensando aqui, talvez isso seria complicado, talvez por uma limitação da própria HP, que é uma metodologia criada e pensada para meio estudo de meio de comunicação em massa, e fala de relações de poder, e inclusive da forma como essas formas simbólicas são apropriadas. Porque quando você hoje fala assim, não sei, quando você fala assim, hoje, se alguém quiser pegar as minhas entrevistas e analisá-las, eu vejo mais sentido do que se você tivesse feito isso, porque você fez as entrevistas, você fez as questões, né? E você não publicou elas. Então, elas não circularam, as pessoas não produziram significado para elas. Então, assim, eu acho que a gente teria que pensar como que aconteceria isso. Por exemplo, que é impossível, mas talvez uma limitação da HP com essa intenção de analisar a entrevista. Então, inclusive quando a gente pensou nessa possibilidade, tem uma parte da minha tese que eu só falo isso. Se fossem os depoimentos, quais seriam os problemas? E essa questão da circulação, por exemplo, né, de ser vista como a forma simbólica, a gente ter que nos debruçar
em relação ao aspecto social, contexto, como que ela foi produzida, como ela é apropriada, como ela é recebida, é bem complicado, até mesmo porque eu teria que fazer uma análise do momento que eu estou fazendo a entrevista com o meu entrevistado, né, aquele contexto ali de criação dessas fontes, e também a propagação. Eu pensei assim, né, respondendo a questão da comunicação em massa, que eu pensei no Emera, né, no momento. Eu falei assim, todas as nossas fontes, deveriam, né, pelo menos estar lá, todas as nossas narrativas, nossas contextualizações são disponibilizadas pelo Emera. Então, há um certo público que tem acesso a essas textualizações, né? Mas é um público restrito se a gente for pensar nessa questão de comunicação de massa, né? Então, isso foi discutido e debatido lá, mas eu acho que a parte mais difícil não é só essa, porque a comunicação de massa, como que o Thompson enxerga, não é só o quanto vai atingir as pessoas, mas o quanto que elas estão disponibilizadas, né? Elas estão acessíveis para o público. E aí eu acho que elas estão acessíveis, pensando se a gente ter disponibilizadas no Emera ou no site do Goem, elas estão disponíveis para o público, e um público grande, né? Agora, o quanto isso vai ser acessado, aí eu tenho mais um público restrito, mas a proposta de Thompson não é pensando na comunicação em massa, o quanto quantas pessoas vão se apropriar daquilo, mas o quanto essas nossas formas simbólicas estão disponíveis para interpretação. Não sei se eu te respondi. Então, eu penso que nesse sentido, as textualizações não seriam um problema. A gente analisar as entrevistas, cada uma delas, nos debruçar e tomar elas como forma simbólica. Mas seria um problema se eu for ter que considerar cada uma o contexto de produção de cada uma delas, o contexto de propagação de cada uma delas, de apropriação de cada uma delas. E aí eu teria 14 movimentos, e aí isso seria, no meu trabalho, inviável. Mais alguma questão? Acho que a gente pode encerrar, então, né? Obrigada pela presença de vocês.